Nas suas grandes distâncias e no seu antigo isolamento, o Cerrado esconde muitas facetas e preciosos tesouros. Mas nas últimas décadas, o Cerrado vem sofrendo um intenso processo de desmatamento que poderá levar à extinção deste importante bioma num futuro bem próximo. Neste documentário Expedições, o valor estratégico do Cerrado para o Brasil e as causas imediatas de sua destruição. Aqui, nas diferentes paisagens do Cerrado, vive uma grande diversidade animal e vegetal, assim como uma população que há séculos fez do Cerrado a sua casa e o seu sustento. Além disso, é debaixo do solo aparentemente seco do Cerrado que se esconde um enorme lençol aquífero que alimenta 3 das maiores bacias hidrográficas sul-americanas. Toda essa riqueza, porém, se encontra ameaçada. Atualmente, o Cerrado vem sendo devastado como nenhum outro bioma brasileiro. Aos poucos, o gado, a soja e a cana-de-açúcar vêm tomando a paisagem do Cerrado, enquanto sua vegetação tão rica arde no solo e nos fornos de carvão que se alastram como uma praga pelos campos antes intocados. Quem viaja pelo Brasil Central, pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Bahia, atravessa extensos chapadões, cobertos por uma vegetação de árvores retorcidas. Nessas regiões predomina o cerrado, a chamada savana brasileira. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, estendendo-se por uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e abrangendo 8 estados brasileiros. O Cerrado se caracteriza por ser a região de savana com maior biodiversidade do planeta. Nessas terras de aparência às vezes agreste, não deixa de ser surpreendente descobrir a delicadeza da flora e a riqueza da fauna, que abriga uma variedade incrível de aves, como gaviões, araras e ainda mamíferos como a capivara, o lobo-guará e o veado campeiro. Próximas aos brejos, as palmeiras conhecidas como buritis marcam e protegem as nascentes de água, formando um verdadeiro berçário para muitas espécies que vivem na região. São as veredas, sempre verdes e férteis. As veredas são uma espécie de maternidade da fauna do Cerrado. Grande quantidade de espécies tem sua cria nesse ambiente úmido das veredas. E essa fauna é responsável pela dispersão da maioria das plantas do Cerrado. Porém, não é apenas a riqueza da vida que se esconde na paisagem, às vezes deslumbrante, às vezes agressiva do Cerrado. O maior tesouro desse bioma está fora do alcance da vista. Os solos do Cerrado são muito antigos, pobres quimicamente e profundos, mas as árvores e arbustos estão bem adaptados e lançam longas raízes que vão buscar água no lençol subterrâneo. A maior parte da biomassa do Cerrado não está aqui, mas sim abaixo da superfície da terra. No Cerrado, a maior parte da água também não está na superfície, mas acumulada no subsolo em lençóis freáticos, que são fundamentais para a sobrevivência dos muitos rios da região, inclusive de outras áreas do Brasil. Como a cumieira de uma casa que divide as águas da chuva fazendo-a correr pelos lados, o Cerrado brasileiro distribui as águas a norte, a sul, a leste e a oeste, garantindo a sobrevivência dos rios. Aqui nesses chapadões do oeste da Bahia,
fica um dos maiores lençóis aquíferos de todo o planeta. As águas do lençol freático afloram em forma de olhos d'água ou então de lagoas, como essas aqui dos Gerais da Bahia. Extremamente variadas e adaptadas às condições físicas e climáticas do Brasil Central, a flora e a fauna do Cerrado são, no entanto, extremamente frágeis. Depois de milhares e milhares de anos de evolução, toda essa vida tem se mostrado extremamente suscetível à ocupação humana, que em poucos anos tem modificado de forma violenta a paisagem do Cerrado. Nas últimas décadas, a expansão da pecuária e das lavouras mecanizadas de cana-de-açúcar e soja vem substituindo as áreas nativas de cerrado, principalmente na região central e no oeste baiano. O processo de ocupação do cerrado tem como dois pontos de foco a soja e o gado. São duas atuações simultâneas, né, que acontecem com a ocupação do cerrado. O problema do gado é que você está usando essa área de uma maneira muito abrupta, né? E você está degradando, porque o gado ele tem uma pressão ambiental, né? Ele compacta o solo, né? E quando a pastagem não é bem preparada, ele não dá sustentabilidade ao longo do tempo. O que você quer dizer com isso? O produtor não retira o recurso, não tem retorno financeiro, então ele abandona essa pastagem. Então nós temos quase 35 milhões de áreas degradadas por pastagem mal manejada. Além disso, o desmatamento da vegetação do cerrado para a produção do carvão vegetal que alimenta os fornos das buzeiras, isto é, das siderúrgicas que produzem ferro-gusa, vem contribuindo para transformar o cerrado num extenso deserto. Hoje, acredita-se que apenas 20% da área original de cerrado esteja intacta, enquanto o restante estaria ou completamente destruído ou sensivelmente modificado pela ação do homem. Em se tratando de cerrado, esses novos vetores de destruição ameaçam não apenas um dos ecossistemas mais ricos e delicados do planeta, como põe em risco outras regiões do país que dependem direta ou indiretamente da saúde desse imenso bioma no coração do Brasil. Com a expansão da fronteira agrícola pelo interior do país, o Cerrado vem sendo invadido por grandes empreendimentos agropecuários, gado, cana-de-açúcar e soja. Com o aumento da demanda pelo carvão vegetal para abastecer as usinas de ferro-gusa, a delicada vegetação do Cerrado vai para os fornos de carvão, muitos deles clandestinos, que se espalham pelo interior do Brasil. Apenas recentemente, há cerca de 50 anos, o Brasil Central começou a ser mais densamente povoado. A construção de Brasília, aliada aos incentivos governamentais na década de 70, abriram à região a exploração agropecuária e a crescente urbanização. Em 2 décadas, o Cerrado se transformou no segundo maior produtor de grãos do Brasil, principalmente de soja, além de abrigar mais de 40% do rebanho nacional. Em toda essa região do Planalto Central, na região de Cerrado, a mata nativa é retirada. Os tratores formam então essas leiras, que são linhas com restos de vegetação, para que sejam formadas as pastagens ou então as terras para a agricultura mecanizada. A expansão da pecuária se deu ocupando grandes áreas de floresta, e atrás da pecuária, no início dos anos 90, chega uma outra frente, que é a frente agrícola, impulsionada pela soja.
O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. Na área de Cerrado do Mato Grosso, você conhece essa região muito bem, essas áreas do Cerrado do Mato Grosso estão completamente ocupadas por soja. Aí, tornando o Mato Grosso o maior produtor brasileiro de soja. Essa explosão agrícola acabou se deparando com um solo em grande parte pouco fértil e que ainda estava exposto a ciclos periódicos de queimadas. Em poucos anos, o aproveitamento da terra se tornava inviável, obrigando a migração das lavouras e pastagens para novas áreas e, consequentemente, a expansão do desmatamento. Economicamente, o Cerrado é uma importante região para o desenvolvimento da agropecuária no Brasil. E só para se ter uma ideia, a soja cultivada no Cerrado é responsável por mais de 50% da produção nacional. Mas é preciso repensar os impactos causados pelos modelos de ocupação e pela expansão da fronteira agrícola, que estão acabando com o Cerrado brasileiro. Já tendo atingido seu clímax evolutivo, o Cerrado é um bioma extremamente adaptado às condições físicas e climáticas das terras do Brasil Central. Porém, por esse mesmo motivo, o Cerrado também é um bioma surpreendentemente frágil, sensível à interferência do homem. Para a ONG Conservation International, se as taxas atuais de desmatamento de cerca de 3 milhões de hectares por ano forem mantidas, até 2030, o Cerrado poderá desaparecer completamente. Para piorar, atualmente apenas 2% da área do Cerrado encontra-se preservado em áreas de conservação ambiental como a Chapada dos Veadeiros ou a Chapada dos Guimarães. O caso do Parque Nacional de Brasília, conhecido como Água Mineral, é um bom exemplo da importância estratégica das áreas de preservação do Cerrado. Apesar do crescimento urbano desordenado ter levado a cidade de Brasília perigosamente para junto dos limites do parque, a sua importância só fez aumentar. Do ponto de vista, digamos assim, da contribuição do parque para a qualidade de vida da população, a gente tem não só a questão da conservação desses ambientes de cerrado, como dos recursos hídricos. O parque desempenha um papel social importantíssimo, porque 25% da água que abastece o Distrito Federal sai de dentro do Parque Nacional. No Brasil como um todo, ecossistemas tão afastados e diferentes quanto a Caatinga, o Pantanal e a Amazônia dependem do Cerrado e das suas águas, como um rio depende de sua distante nascente. Mas, assim como as causas da destruição ambiental estão interconectadas, como a malha de rios, também algumas possíveis soluções podem ser pensadas tendo como foco a inspiração do traçado dos rios brasileiros. Mas para salvar o Cerrado, conter o desmatamento, é necessário transformar o modelo de ocupação e exploração do Planalto Central brasileiro. Valioso em si mesmo, o Cerrado também tem uma importância para o equilíbrio ambiental do Brasil como um todo. Estrategicamente situado no meio dos principais biomas brasileiros, o Cerrado pode determinar a sorte dessas outras regiões também. Zelar pelo Cerrado, que está no coração do país, é zelar por nosso território, de norte a sul e leste a oeste do Brasil.